Nesta semana, 8 pessoas foram presas em Santa Catarina após participarem de uma reunião neonazista no estado. Entre elas estão homens com antecedentes e condenação por crimes contra a vida, sendo 4 empresários. Essas prisões elas foram feitas na segunda-feira em um sítio em São Pedro de Alcântara, depois de uma investigação por meio da Delegacia de Repressão ao Racismo e também delitos de intolerância. Houve a informação para a polícia de que esse grupo estaria integrando uma célula neonazista aqui no sul do país, promoveria um suposto encontro anual dessa célula. Dados obtidos pelo Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil mostram que, em 2021, houve recorde no número de prisões de grupos neonazistas, 49 casos. Ao todo, de 2019 a junho de 2022, foram registrados 114 casos de apologia ao regime genocida que matou mais de 20 milhões de pessoas. Os grupos neonazistas no Brasil cresceram mais de 270% nos últimos 3 anos. Mesmo ilegais, organizações nascidas do ódio cultivado nas redes sociais avançam. O neonazismo consiste em grupos que seguem e buscam resgatar as teorias pregadas por Hitler, aplicando nos dias atuais conceitos de superioridade por raça, discriminação de minorias e grupos específicos. O neonazismo também passa pela negação e relativização de atos nazistas, como o Holocausto e a perseguição aos judeus. Em resposta ao rabino que veio até Augusta e disse pra gente vir às ruas e fazer isso na frente dos cães, nós estamos aqui. Viva São Paulo! Viva! Viva o povo paulista! Viva! Fora judeu! Fora! No Brasil, a apologia ao nazismo é crime de preconceito e racismo. A Lei de número 7.716/1989 define que é crime, abre aspas, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Fecha aspas. Os casos relacionados ao neonazismo em Santa Catarina motivaram a criação de um grupo especial dentro do Ministério Público do Estado para investigar crimes relacionados à intolerância. Um dos casos apurados pela equipe é de um professor que elogiou Hitler em um aplicativo de mensagens, enquanto criticou eleitores do Partido dos Trabalhadores. Esse grupo do Ministério Público de Santa Catarina já identificou células neonazistas em pelo menos 6 municípios do estado. Outro caso que repercutiu nacionalmente, que já foi denunciado pela promotoria, trata de um homem acusado de comercializar um objeto com uma cruz suástica em Nova Trento, na Grande Florianópolis, em abril deste ano. Um turista estava passeando, esteve em Nova Trento, no Museu da Cultura Italiana, e lá ele encontrou um busto de Adolf Hitler, abominável Adolf Hitler, responsável pelo massacre do Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus, e também uma placa com a suástica nazista, algo que é proibido por lei. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já manifestou preocupação com grupos neonazistas de Santa Catarina durante uma conversa com o governador eleito do estado, o senador Jorginho Melo, do PL. De acordo com interlocutores de Aras, a PGR está preocupada com a ampliação no número de adeptos desses grupos. Apesar do presidente Jair Bolsonaro não incentivar esses grupos e já ter se colocado contra, os neonazistas passaram a se sentir à vontade para disseminar suas ideias nos 4 anos do atual governo. Após a insistência dos repórteres, Bolsonaro disse concordar com uma recente declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que associou o regime que dominou a Alemanha nos anos 30 e 40 aos movimentos de esquerda. Não há dúvida, Partido Socialista, como é que é? O presidente da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim.
De acordo com a antropóloga e pesquisadora do tema, Adriana Dias, e a gente vai ouvir ela daqui a pouco, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 258% no número de pessoas que passaram a integrar grupos neonazistas. São cerca de 10 mil novos militantes nos 52 grupos organizados em 530 células, que estão distribuídas nas 5 regiões do Brasil. Já há registros de grupos neonazistas atuando dentro da política em algumas nações pelo mundo. Na Alemanha, o Partido Nacional Democrático propõe a expulsão de ciganos e turcos do território e afirma que essa medida seria democrática e uma forma de expressão do nacionalismo. Na Grécia, o porta-voz do Partido Aurora Dourada, Elias Kasidiaris, tem uma suástica tatuada em seu braço e já elogiou Hitler publicamente. Os grupos neonazistas mais famosos defendem a supremacia branca, princípio de que pessoas de pele branca são superiores. Entre eles estão a Nação Ariana, White Power, os Skinheads e a Ku Klux Klan. A segunda vara do júri de Porto Alegre condenou 2 dos 3 réus que foram julgados no plenário na última semana. Eles eram acusados pela tentativa de homicídio qualificado. Conforme o Ministério Público, o crime ocorrido em maio de 2005 foi motivado por discriminação, uma vez que a vítima, assim como os 2 amigos que estavam com ele, professavam a religião judaica. Afinal, a que se deve a expansão desses grupos no Brasil? Qual é a melhor maneira de combatê-los? E de que maneira o bolsonarismo contribuiu para o crescimento dos grupos neonazistas no Brasil? Sobre este assunto, nós vamos conversar com a doutora em Antropologia Social pela Unicamp e pesquisadora dos movimentos neonazistas no Brasil, Adriana Dias. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar falando nesse espaço, né? Estou aqui para a gente tentar explicar um pouco as questões históricas, as questões de relacionamento, as questões simbólicas, né? E todo esse universo que permeia esse movimento que, infelizmente, assim como nos Estados Unidos, está virando um movimento de massa no Brasil. Bom, primeiro eu queria saber da senhora, professora, o crescimento da extrema-direita no Brasil como força política, né, a ponto de eleger o atual presidente, está agora no fim do mandato, esse crescimento, de alguma maneira, influencia ou fomenta a expansão de grupos neonazistas no país? É possível fazer essa correlação? A primeira coisa que a gente tem que compreender, né, o Adorno, quando ele escreveu um livro com Hockenheim, chamado A Personalidade Totalitária, né, uma introdução à personalidade totalitária, eles desenvolveram uma escala chamada escala F. E eles constituíram seminalmente a ideia de que não se elegem figuras autoritárias sem que a própria sociedade esteja autoritária, né? A escala F, ela se constitui de uma série de elementos, por exemplo, conservadorismo, né, dificuldade de lidar com o outro, né, uma dificuldade mais para a tradição, abordagem conservadora da sexualidade, dificuldade de aceitar, por exemplo, grupos LGBTQIA+, tendo uma certa liberdade na sociedade para viver sua expressão, sua individualidade. Então, esses elementos, que a gente vê toda hora sendo expressos de uma forma ou de outra, infelizmente, mostra que a nossa sociedade ela está se tornando totalitária. Então, um primeiro elemento é que todos esses regimes eles começam criando inimigos comuns. Normalmente, falando que esses inimigos estão envoltos em corrupção, né? Então, há uma grande exploração de uma corrupção desse inimigo comum. E, normalmente, esse inimigo comum é o comunismo, né? Hitler escreveu em Mein Kampf muito mais ódio aos comunistas do que aos judeus, por exemplo, né? Então, há sempre um medo do comunismo. Vargas, ditadura, Franco, todos eles desenvolveram esse medo do comunismo. Segundo, que há um apelo a ressentimentos. Então, há uma grande dose de machismo para poder se explorar o ressentimento das mulheres.
há uma grande dose de construção de outros inimigos, o LGBT, o judeu, o negro, o nordestino. Aqui no país, o nordestino ocupa o lugar do polonês da Alemanha, né, a sub-raça. Então, esses regimes vão construindo outros para serem odiados. Você vê que esses grupos eles vão aproveitando esses ressentimentos que a sociedade civil tem ao longo de anos. Então, por exemplo, no caso de Santa Catarina, por exemplo, os jornais da época de Vargas, eles eram escritos em alemão e falavam bem de Hitler. Vargas namorou muito tempo o regime nazista, inclusive entregando Olga para a Gestapo. Enquanto o Vargas namorava com o Eixo, né, e ficava, digamos assim, sem querer ir para o lado dos aliados, esses jornais falavam de Hitler como estadista. E quando Vargas finalmente foi para o lado dos aliados, saiu uma lei proibindo qualquer literatura no Brasil de revistas sendo publicada em alemão. Então imagina, a população de Santa Catarina, numa semana ouvia que Hitler era um estadista em alemão, na semana seguinte ele era um monstro em português. E a população não lidou com isso, ela não teve tempo de se desnazificar. E muito daquela população foi hostilizada pelo resto do Brasil como os nazistas. Vocês são os alemães, os nazistas. Então, veja, essa população guardou toda a reminiscência dessa época. Blumenau foi uma das cidades mais nazistas, né? Nós tivemos dentro do Brasil o partido nazista maior fora da Alemanha. Uhum. Não foi desnazificado. Então, agora, nesse momento, né, que essas lideranças brasileiras nazificadas, elas utilizam o que a gente chama de apitos de cães para mover esses grupos, né? Obviamente, essa população está sendo novamente hostilizada em vez de ser desnazificada. A senhora dá um gancho importante aqui, desculpe te interromper, mas como a senhora falou de Santa Catarina, a gente tem visto, né, esses casos aparecerem e a ponto do Ministério Público criar uma promotoria dedicada a só investigar esses casos por lá, porque há muitas denúncias. Sim, hoje são 320 células em Santa Catarina. O que explica justamente esse histórico que a senhora está descrevendo aqui para a gente? É porque, na verdade, durante muito tempo, os promotores das cidades menores, que veja, Santa Catarina, os grupos nazistas, eles começam crescendo em cidades pequenas através de grupos religiosos. Isso que é uma grande questão. Não estou aqui falando que todos os luteranos de Santa Catarina são nazistas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que os grupos usam os luteranos, que os nazistas usam igrejas, empresas e eugenia. É isso que eles usam basicamente sempre para crescer. E eles usam igrejas com discurso religioso e mítico. Eles chegam nas pessoas falando de uma ancestralidade comum, da família, da pátria, de como o tempo era bom quando um dia Santa Catarina foi alguma coisa. E eles usam as igrejas para fazer isso. Sempre se usou as igrejas. O nazismo usou as igrejas, o neonazismo usou as igrejas. Sempre se usou. É uma prática recorrente utilizar igrejas. Né? O Bolsonaro fala da liberdade religiosa cristã, ele está falando, cristãos brancos, se levanta. É isso que ele está fazendo, é um apito de cachorro. Se usou isso no mundo todo. O neonazismo sempre usou isso. E a Beatrix, que é aquela deputada, filha do ministro de Finanças de Hitler, quando veio para o Brasil, certo? Ela veio para o Brasil falando com o Bolsonaro da possibilidade de criar uma internacional nazista e de instituir no Paraná, na cidade de Curitiba, um instituto do partido dela que é coalhado nazista. Não é por acaso que ela fez isso. Né? Então, quando você tem 320 células nazistas em Santa Catarina, onde cada cidadezinha, cada promotor considerava isso um problema local e não dava resposta, se você vê a resposta que o promotor deu, né, dizendo que era uma bênção mística que estava se dando, imagina a bandeira. Então cada promotor dando um problema, considerando um problema local, sem perceber que isso era uma rede, e agora finalmente, né, o GAECO, sob a liderança, né, do Procurador-Geral de Santa Catarina, que está instituindo, e o doutor Jardel, a partir de agora de janeiro, vai comandar uma pessoa maravilhosa que eu conheço, muito sério no seu trabalho. Eles estão percebendo, gente, não pode ter uma rede de 320 problemas locais, por favor, né? Professora, como é que a senhora identifica uma célula nazista? Como elas se organizam e atuam no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, a gente trabalha com monitoramento de redes sociais, são mais de 30 redes sociais que a gente monitora, e aí a gente faz um laço com a realidade, ou seja, a gente monitora essas redes sociais, a gente identifica perfis no VK, perfis no Telegram, perfis no Gab, são várias redes sociais que a gente monitora. E aí a gente identifica atos de realidade. Então, por exemplo, aconteceu alguma manifestação, houve algum ato, há algum processo, há alguma denúncia, e te leva em média 6 meses para ter certeza de que há uma rede social, há uma célula naquela cidade. Então é preciso identificar aqui a diferença entre grupo e célula. Então, grupo é o tipo do neonazismo. Então, você vai ter a Ku Klux Klan, você vai ter o negador do Holocausto, você ter o grupo hitlerista, você vai ter grupos nacionalistas russos, nacionalistas ucranianos, tem tudo isso no Brasil. Você vai ter grupos separatistas do Sul, você vai ter vários tipos de grupos neonazistas, supremacistas. E a célula é a localização geográfica. Então, tem grupos que têm 30 células, tem grupos que têm 10 células, e às vezes a célula tem uma pessoa, 2, 10, 40, a depender do tipo de célula. Esses grupos se articulam para, de alguma maneira, tentar dar uma capa de legitimidade e participar do jogo democrático? Claro, porque sim, pregar o extermínio é crime e não teria vida possível, oficial politicamente no país. Mas existem maneiras e eles estão já no jogo democrático de alguma maneira? Veja, alguns sim, outros não. Tá? Então vamos falar um pouco de como isso foi construído. Não. Veja, lembra que eu falei que havia 3 células em 68? Então essas células foram crescendo, se capilarizando, né? Em 2009, haviam 2 grandes estruturas neonazistas no Brasil. Um grupo chamado Martelo e um grupo chamado Deolane. Tá? O grupo Deolane, que era dirigido pelo Barolo, um engenheiro da UAS de São Paulo, ele tinha grande capilaridade no sul, de São Paulo para baixo, e o Martelo era mais de Minas para cima. Né? E o Martelo chamou, através da revista dele, que chamava Martelo, você vê como o povo é criativo, o grupo chama Martelo, a revista chama Martelo, que é uma referência ao martelo de Thor, né, uma referência ao David Lane, que eu pesquisei no meu doutorado, que é um líder neonazista americano muito conhecido. E eles chamaram uma festa no aniversário de Hitler no Paraná, né? E nessa festa do aniversário de Hitler, o Barolo fez uma emboscada para matar o Bernardo e a namorada dele. E isso até hoje não foi a julgamento. Um desses participantes foi preso agora em Santa Catarina pelo Arthur, né, pelo Arthur Lopes, com mais de 10 assassinatos cometidos. Quer dizer, como é que uma pessoa que cometeu mais de 10 assassinatos não é levada a júri em 14 anos? A demora dessas coisas me deixa desesperada, sabe, Manu? Sim. E aí, assim, é uma das coisas que me deixa cansada na pesquisa, é não ver ações concretas de punição, sabe? Porque 14 anos para levar um crime de assassinato a júri, né, desanima. Eu tenho 20 anos de pesquisa e 20 anos de desânimo, digo. E aí você vê, aí eles mataram, então aí as células se recuaram, né, lógico. Uma porque o líder estava sendo preso por assassinato e a outra porque o líder estava sendo morto. Mas o Deolane, ele tinha um plano de chegar ao poder através de eleições, eles queriam chegar através de vereanças, depois tal. Inclusive, eles tinham até uma constituição, e é lógico que o Barolo ia ser o grande líder, ia ser feriado no aniversário dele, tinha até quanto ele ia ganhar por mês nessa constituição. O Barolo era o grande Hitler. E o Martelo, ele queria chegar no poder através de violência política, não através de eleições. Mas outros grupos têm ideias de chegar através do jogo democrático. Por exemplo, a Nova Resistência, ela se filtrou dentro do PDT e tomou muito, inclusive o vice-presidente do PDT de São Paulo pertencia à Nova Resistência. Então, assim, existem grupos que participam, sim, muito fortemente, e outros não. Então, a gente vê grupos, né, por exemplo, a Cali participou muito fortemente. A gente teve um filtrado da Nova Resistência dentro do PT de Brasília. A gente conseguiu expulsá-lo do PT, porque o que uma pessoa, no meio de uma eleição, estava fazendo filtrado dentro do PT do Brasil? A gente teve medo que ele fosse fazer algum ato terrorista. A Cali, que fez o atentado da Porta dos Fundos, também estava tentando se filtrar em alguns partidos políticos.
principalmente dentro do PL. Então a gente tem medo, por exemplo, eu considero o PL um partido paramilitar, porque ele tem milícias dentro dele. E a Constituição brasileira proíbe partidos políticos terem movimentos paramilitares, movimentos armados. E se você olha o que está acontecendo nas ruas, você vê movimentos armados. Isso me faz levar a uma pergunta que eu acho que é central para te ouvir. Qual é a melhor maneira de se combater isso? Tanto do ponto de vista, e eu acho que a senhora destacou bem aqui, né, do ponto de vista jurídico, envolvendo a justiça brasileira, né, é importante investigar, aprender, mas também do ponto de vista cultural. Manter a memória viva do Holocausto, especialmente para as novas gerações, é um papel fundamental do Estado brasileiro? Veja, uma coisa que eu gosto de repetir, que é uma frase do Michel Germer, é que o Holocausto não foi um curso de direitos humanos. Então, veja, o Holocausto não começou em Auschwitz. Né? Então, quando a gente fala manter a memória viva no Holocausto, é manter a memória viva do que criou o Holocausto. Então, porque, veja, se nós não entendermos, eu falo todas as gerações, o que criou Dachau, né? Porque Hitler começou em Dachau, né? Com as leis de Nuremberg. Né? Então, o que levou as pessoas a escolherem Hitler? O que fez o nazismo ascender na Alemanha? O que fez as pessoas perceberem que Hitler era um perigo? Eu acho que a gente não pode esquecer os passos que eu falei no início, que levaram a essa construção diabólica e burocrática, nessa banalização do mal, como diz a Arendt, da criação estrutural de um Estado que virou um Estado de matança. Porque Auschwitz não surgiu do nada. Não foi assim, um dia a gente acordou e tinha Auschwitz, não foi assim. Né? O Auschwitz surgiu depois da Conferência de Wannsee. Né? Então, como é que aquelas pessoas, todas cristãs, decidiram por uma solução final? Porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra contra o mundo e uma guerra contra os judeus. Morreram 6 milhões de judeus, milhares de ciganos, milhares de pessoas LGBTQI+, 200 mil pessoas com deficiência, 20 milhões de russos. Então, como é que a gente chegou a esse ponto? Adorno comenta que todo objetivo educacional deve ser evitar que Auschwitz se repita. Mas para Auschwitz não se repetir, há muitos passos anteriores. Há uma educação pela solidariedade, uma educação pela aceitação do outro, uma educação que aceite a diversidade humana. Lévi-Strauss, quando ele veio para o Brasil dar aula na USP, ele nos lembrou que o nazismo e o racismo sempre falaram que o branco comenta que a civilização depende do contato com o branco. E isso não é verdade. A civilização, ela surge do contato, da diversidade, da multiplicidade. Nós crescemos no contato com o diferente. Nós nos ampliamos com a imensa variabilidade que nos cerca. Cada vez que você se depara com uma experiência nova de humanidade, que você se desenvolve mais. Eu tenho certeza que você tem milhões de experiências para contar, Emanuel, de quanto você aprendeu com o contato com cada diferente que você cruzou na sua vida. Porque é assim que a gente cresce. Enquanto o branco diz que é ele que cria a civilização, desculpe, querido branco, não é. Cara, gente branca, você não é o depositário da civilização. Entende? O Deleuze diz que o branco considera que nosso crime é não sermos como ele. E exatamente a fé na diversidade humana que me mantém fazendo esse trabalho. Quando eu comecei a pesquisa, a primeira coisa que eu me pus com propósito era honrar as vítimas. E a primeira coisa que eu fiz foi ouvir vítimas do Holocausto no bairro em que eu nasci, Bom Retiro. E eu ouvi uma senhora dizer que ela perdeu um marido e 2 filhos, um deles um bebê de 2 meses em Auschwitz, que foi retirado das mãos dela. Imagine, ela viu o filho dela de 2 meses ser cremado, assim que ela chegou em Auschwitz. E ela me falou que ela não queria ter outro marido, não queria ter outros filhos. Que ela não tinha motivo nenhum para reconstituir a vida dela, Manoel. Porque ela não sobreviveu a Auschwitz, era apenas um fantasma do que ela era. Uhum. E eu sempre quis, e eu sempre me
exige fazer uma pesquisa que esteja à altura da dor daquela mulher, entende? Então, eu acho que é isso. A gente tem que sempre apostar que a gente vai construir um Brasil diverso e que a gente vai reconstruir uma democracia onde o diverso seja respeitado. É isso. Assim o façamos. Muito bom te ouvir. Essa é Adriana Dias, doutora em Antropologia Social pela Unicamp, pesquisadora dos movimentos neonazistas no Brasil, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço demais pela entrevista, professora. Muito bom estar aqui e, assim, sejamos cada vez mais o outro. Aceitemos cada vez mais um outro. Estejamos cada vez mais construindo laços com todos os outros. Que esses próximos 4 anos sejam grandes laços de diversidade. Antes de fechar o podcast de hoje, importante registrar que no Brasil existem diferentes iniciativas que realizam trabalhos de caráter pedagógico e cultural no sentido de mostrar o que foi o horror do Holocausto e também porque é importante seguir combatendo ideais que possam levar a esse tipo de visão extremista sobre a convivência humana. São instituições que também cumprem um papel fundamental de memória sobre aqueles que foram perseguidos ou mortos. Destaco entre eles o Museu do Holocausto e o Museu Judaico, ambos aqui em São Paulo, e o Museu Judaico do Rio de Janeiro. Vale muito consultar a programação dessas instituições, além de conhecer o que guardam em seus respectivos acervos. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 24 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.